Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 20 de janeiro de 2025. Trouxemos aqui para vocês o filtro com as melhores opções dessa rodadinha dessa segunda-feira com horário bem alternativo. Os primeiros jogos começam às 2h16, por isso é até importante se inscrever no canal e ativar o sininho para poder conferir o nosso vídeo a tempo, né, de fazer as suas próprias análises, ter uma segunda opinião, etc, porque a NBA é cheia desses jogos com horários alternativos e para você não ser pego de surpresa, é muito importante ficar ligado aqui no Sexta de Trade. Lembrando que também a gente sempre traz para vocês as melhores odds e linhas. Quanto mais cedo você entrar, você conferir o nosso vídeo, fazer as suas tips ali, melhor. Mas a gente, acima de tudo, recomenda vocês trabalharem no ao vivo. A gente vai trazer vídeos exclusivos com esse tema para a galera lá do VIP. O menor preço do mercado, somente esse mês. R$30 para vocês conhecerem no primeiro mês o grupo VIP mais completo do mundo, com muitos guias, e-books, tips exclusivas, favoritos da noite, melhores zebras, tem também ali os melhores jogos over-under e muito mais, as melhores odds vocês encontram lá. Link na descrição da BetWinner, cupom de até 100% e bônus exclusivos lá para vocês. O cupom é Sexta de Trade, confiram e também garantam a sua vaga ali clicando no link no nosso grupo gratuito do WhatsApp. Fechado, meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, bora caprichar, é só clicar no botão de joinha, a gente vem aí numa sequência muito interessante. A melhor forma de agradecer é com seu like para a gente trazer mais vídeos amanhã, beleza? Bom, começando aqui com a equipe do Memphis Grizzlies e Timberwolves, é o primeiro palpite que a gente vai trazer para vocês. Ja Morant é dúvida para hoje, ele é muito importante para que essa tip seja possível, mas de toda forma eu ainda acho que existe uma boa possibilidade aqui na nossa indicação, que é um over na pontuação total. O Memphis Grizzlies é um time que joga e deixa jogar, apesar de eles terem uma boa defesa, é um time que não se importa em sofrer de 105 a 110 pontos, porque eles esperam ou se garantem, tem ali na sua previsão fazer de 115 a 120 e vencer suas partidas. Então, mais de 229,5 pontos totais me parece uma boa pedida, principalmente porque o Memphis, em relação a pontos por jogo, é o melhor time da NBA, 123,4 pontos por jogo, e a gente também está falando de um time que, além de ser muito eficiente no ataque por 100 posses de bola, o quinto time mais eficiente ofensivamente falando de toda a NBA por 100 posses, a gente está falando aqui de um Minnesota Timberwolves que, apesar de não ser um ataque genial, pode fazer frente aí com o Memphis Grizzlies, porque o Memphis é o time mais rápido da NBA, ou seja, da mesma forma que eles têm muitas posses de bola por minuto, para eles mesmos, eles gastam um pouco o relógio e devolvem rápido a bola para os seus adversários, então seus adversários também podem pontuar bem. Quando a gente dá uma olhada aqui nos últimos 20 jogos do Memphis Grizzlies, eles fizeram 125,7 pontos de média. Isso que eles jogaram aqui nenhuma prorrogação dentro desse recorte e sofreram 117,2, ou seja, a gente teve uma média aí de mais de 240 pontos nas partidas das quais eles se envolveram, tá? Esse acima de 229,5 pontos aqui foi superado nos últimos 4 jogos consecutivos, na verdade nos últimos 5, né? E também foi superado aqui em 7 dos últimos 8 jogos também, o que é uma linha bem interessante para a gente explorar hoje. Beleza? Vamos falar agora aqui a respeito de Knicks e Hawks e também de Pelicans e Jazz, sim, porque a gente vai fazer uma duplinha aqui para vocês. Se vocês quiserem trabalhar com essas linhas que a gente vai indicar no ao vivo, pagando um pouco melhor, sem a necessidade de duplar, fiquem à vontade, mas aqui se apeguem mais às nossas análises, que são análises pré-jogo, e que se bater a análise, mais ou menos a leitura no ao vivo, vocês entram, por exemplo, nesse handicap de mais 14,5 dos Hawks, pagando em 50 para cima. Então não se afobem, não façam as suas tips todas ali no pré-jogo, mas de toda forma eu vou colocar um handicap de mais 14,5 para o Atlanta Hawks. A gente vai agora aqui na pontuação dos Pelicans e vamos colocar uma pontuação aqui só para fechar essa odd em torno de 50, mais de 112,5 pontos do New Orleans. Repito, o handicap positivo do Hawks é perfeitamente alcançável ali por uma linha melhor, mas essa pontuação aqui do Pelicans com certeza vai dar para pegar acima de 112,5, pagando muito melhor. Então fiquem de olho, vamos falar primeiro a respeito dos Hawks. A gente sabe que o Atlanta gosta de aprontar, gosta de dar trabalho diante dos Knicks. São 3 vitórias consecutivas, eles cobriram esse handicap nos últimos 5 jogos consecutivos e mais do que isso, nos últimos 10 encontros eles venceram a maioria, venceram 60% dos jogos e cobriram esse handicap em mais 2, ou seja, em 80% dos encontros mais recentes entre Atlanta e Knicks, o Atlanta conseguiu cobrir esse handicap. Os Hawks gostam de aprontar, principalmente em Nova York, já são 2 vitórias consecutivas jogando
na Nova York, e mais do que isso, eles venceram 4 dos últimos 5 jogos nesse local, o que também é muito positivo para essa nossa equipe. O Trae Young cresce e é muito decisivo em jogos diante do New York Knicks, e mais do que isso, ele brilha principalmente no terceiro e último quarto contra eles. Então assim, fiquem de olho, o Knicks jogando em casa certamente vai assumir a liderança do placar em algum momento, o que vai ser a oportunidade perfeita para a gente aplicar ali um handicap positivo ali, com uma linha mais confortável, com uma odd melhor. O Trae Young é dúvida para hoje, a gente precisa que ele esteja em quadra para que esse handicap faça algum sentido, e a gente também precisa destacar o fato de que as franquias já se enfrentaram 2 vezes nessa temporada, o Atlanta venceu os 2 jogos, então estatisticamente falando, o Knicks são sim favoritos, mas a gente não precisa vencer o jogo para conseguir o green nessa ocasião aqui. A gente só pode perder de no máximo 14 pontos de diferença ou vencer o jogo, só não pode perder de 15 ou mais, beleza? Agora vamos falar a respeito do Pelicans que enfrenta o Jazz, que nos últimos 20 jogos o Utah sofreu 118.3 pontos, sofreram 136 pontos no dia 17 de janeiro, que foi a sua última partida justamente contra quem? Contra o New Orleans Pelicans. Eles sofreram mais de 112.5 pontos em 3 dos últimos 4 jogos que fizeram, e se a gente for observar, a equipe do Utah Jazz tem uma defesa terrível, é a segunda pior defesa por 100 posses de bola da NBA, e eles são também aqui um time na metade de cima da tabela em relação a ritmo, velocidade, ou seja, são muitas posses de bola para eles e para os seus rivais, e uma eficiência muito ruim na defesa, o que pode acabar sendo nocivo para eles. O New Orleans Pelicans também tem um dos 10 melhores aproveitamentos em rebotes ofensivos, então eles podem corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance, e por mais que não seja um ataque genial, a equipe do Jazz permite muitas posses para os seus rivais, mesmo com uma eficiência ruim, o Pelicans, por conta do volume, pode pontuar bem nessa noite, beleza? Outro fator que é muito interessante da gente observar está relacionado à escalação, porque no último jogo o Utah Jazz jogou ali muito desprotegido no garrafão, sem o Lauri Markkanen, sem o John Collins, sem o Walker Kessler, seus 3 titulares ali no setor de centro, digamos assim. E hoje, mais uma vez, a gente tem a ausência do John Collins, do Markkanen e a dúvida aqui do Walker Kessler, então eles podem ficar fragilizados, é um time que já sofre muitas bolas de 3, tem um aproveitamento ruim em defesa de perímetro, então olho nos arremessadores dos Pelicans. O CJ McCollum no último jogo arrebentou, ele vinha de uma sequência bem ruim, até por isso a gente acabou não indicando ele, mas era bem provável que ele ia ter a sua grande noite de recuperação naquela oportunidade. Só que a gente está destacando essa ausência do Kessler, Markkanen e Collins, porque o Zion é dúvida, pode ser que ele jogue e ele ajude a ter volume por dentro em um setor no qual a equipe do Jazz está desprotegida. Então a equipe dos Pelicans, jogando em casa e buscando uma recuperação na temporada, pode ferir muito bem eles de diversos setores da quadra. Beleza? Vamos seguir agora aqui para análise entre Cavs e Suns, mas antes, pessoal, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para ajudar o projeto a seguir acontecendo, é muito importante, meta de 200 likes, e chamem lá no WhatsApp para garantir a sua vaga no grupo VIP mais completo do mundo. Vocês vão recuperar esse valor rapidinho, porque é um valor muito pequeno, simbólico, R$30, para poder ajudar a gente na produção de conteúdo aqui no YouTube para vocês também. Lembrando que tem vagas também no nosso plano vitalício, onde você vai economizar uma grana gigantesca e mais do que isso, vai ter acesso a muitos conteúdos exclusivos que a gente ainda vai lançar no nosso grupo VIP. Fechado? Lembrando também que a gente tem link aqui na descrição da BetWinner para você garantir bônus de até 100%. O cupom é Sexta de Trade, é só entrar lá, ir para a página inicial e aplicar na hora de fazer o seu cadastro. Mas não se esqueçam, além de ser para maior de 18 anos, é muito importante que vocês leiam todas as regras de depósito, saque e também ali para poder garantir o seu bônus. Vejam se vale a pena e façam parte aí da BetWinner, beleza? Vamos seguir aqui com essa nossa análise, um jogo que mais uma vez a gente acredita num over, tá? O Cavs é mais ou menos aquele modelo Memphis Grizzlies de jogar basquete. Tudo bem a gente sofrer em torno de 110 pontos, porque não tem problema, a gente vai fazer em torno de 120. Então o over é sempre a melhor opção, claro, no ao vivo dá para tentar esperar a linha baixar um pouco, e eu acho que, pelo menos no pré-jogo, a gente já tem uma linha bem interessante aqui, então vamos trabalhar com esse acima D na pontuação total. Evan Mobley tá de fora, mas os Cavs tá naquela fase de franquias que não importa quem jogue, tá sempre funcionando as coisas, acima de 230.5 pontos totais, e a gente tem muito encaixe aqui, tá? O Cavs é o melhor ataque da NBA por 100 posses, o Suns é o 10º, ou seja, 2 ataques de top 10 e uma defesa ruim, no caso do Phoenix Suns, que é uma das 10 piores da NBA por 100 posses. Só que a gente também tem um encaixe bem legal aqui, favorável às duas franquias, mas não especificar em relação ao Suns, porque o Cavs é uma boa defesa, tá? Eles jogam no ritmo alto, então eles acabam cedendo muitas posses de bola por minuto para os rivais também, o que facilita com que eles cheguem na margem ali dos 110 pontos.
Mas o Suns pode ferir ainda mais esse Cleveland Cavaliers, porque o Suns tem um dos mano a mano mais mortais da NBA, tá? Em relação ao aproveitamento, é o melhor time em aproveitamento de jogadas de mano a mano na liga, ali com Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, etc. É um time que sobra talento para jogadas individuais. Só que a gente tá falando de um Cleveland que é o time mais vazado em jogadas de mano a mano na NBA, porque é a melhor forma de você ferir. Essa excelente defesa dos Cavs, que conta com Jarrett Allen e Evan Mobley, é você afastar os dois pivôs para longe e isolar os piores defensores dos Cavs ali no mano a mano, como por exemplo o Donovan Mitchell e o Darius Garland, que sem proteção não conseguem defender muito bem. Então a gente deve ter ali o Kevin Durant passando a quadra para puxar em alguns momentos, principalmente ali numa formação mais baixa do Suns, em que o Durant vai ser pivô, puxando ali o Jarrett Allen para fora do garrafão, até porque não tem como você não ficar na cola do Kevin Durant, ele tem arremesso de 3, e isso vai abrir espaço para o Devin Booker e Beal explorarem o Garland e também o Donovan Mitchell, que são defensores individualmente falando ruins. Então a gente tem caixa para os dois times pontuarem bem. Se a gente for pegar aqui um histórico dos últimos 19 jogos dos Cavs, a gente teve mais de 235 pontos feitos nas partidas em que eles se envolveram, tá? Mesmo eles não jogando prorrogação, eles marcaram 122,4 pontos, sofreram 113,1 pontos por jogo para os seus adversários. Agora vamos falar aqui a respeito de Golden State Warriors e Boston Celtics, duas franquias que fizeram finais de NBA, né, há poucos anos atrás, duas franquias que são grandes expoentes recentes aí da bola de 3, uma que foi expoente da bola de 3 aí na geração, e o Boston Celtics, que hoje é um dos times com mais bolas de 3 por jogo. Até a gente falando ali a respeito dos Cavs, o Cavs também é um time com muita eficiência na bola de 3 para hoje, para ajudar no nosso over, enfim. A gente tá falando aqui de um Warriors que vem sem o melhor defensor deles, que é o Draymond Green. Stephen Curry é dúvida, caso ele jogue esse over em pontuação faz sentido, porque o mercado trouxe linhas muito baixas. O Golden State Warriors volta e meia decepciona em relação à pontuação, mas o Boston Celtics deve ajudar a puxar essa linha para cima. Ok, a defesa do Golden State Warriors numa média na temporada é uma defesa interessante. Só que a gente ainda tá falando aqui de dois times que, sinceramente, você ficar exposto no under é loucura. Então o ideal é assistir o jogo. Se eles esquentarem nas bolas de 3 no primeiro quarto ali, aí é over, porque tá todo mundo quente, o over deve acontecer. O Boston é o quarto time com melhor média de pontos por jogo, 117,5 pontos por partida. A gente tá falando aqui de duas das 5 franquias com mais bolas de 3 por partida dessa temporada, e também a gente tá falando de duas das 4 que mais tentam arremesso do território triplo na NBA. Então por isso que é tão complicado ficar exposto, porque 2, 3 bolas de 3 seguidas que caem, a linha vai lá para cima. Então é muito interessante a gente trabalhar no ao vivo com essas boas possibilidades, porque, repito, a linha que o mercado trouxe é bem baixa, tá? Então vamos de acima de 218,5 pontos totais. Nos últimos 5 jogos a gente teve 115,8 pontos de média marcados pelo Golden State Warriors, e eles sofreram 121,2. Isso dá uma média de mais de 236 pontos nas partidas em que essas franquias estiveram frente a frente, tá? Esse acima de 218,5 pontos foi superado aqui em todas essas partidas recortadas, mais especificamente nessas 5 consecutivas, que foram as 5 vezes que essas franquias se enfrentaram aqui, depois dos playoffs em que eles jogaram, né? E playoff, a gente sabe, é um jogo ali com ritmo mais lento, mais cadenciado, a gente não tem tanta velocidade, as defesas são mais apertadas, enfim. E aí a gente começou a ver uma chuva de pontuação nos confrontos entre essas franquias. É verdade que em 2 oportunidades eles jogaram prorrogação, mas ainda assim a gente tem muitos fatores dentro dessa partida. Um dos mais importantes é Jason Tatum e Jaylen Brown. Nas Olimpíadas, o técnico da seleção americana foi justamente o Steve Kerr, que é o treinador do Golden State Warriors. Ele fez 2 coisas. Ele não convocou o Jaylen Brown, que foi o MVP das Finals, e convocou o Derrick White, que sequer é o segundo melhor jogador do Boston Celtics, ou seja, existe uma rixa aí, uma vontade do Jaylen Brown em provar que o Steve Kerr estava errado para começo de conversa. Segundo, a gente teve o Jason Tatum ali, principal jogador da franquia campeã da NBA e que foi subutilizado. Quase não entrou em quadra ali, principalmente em momentos importantes, nas Olimpíadas. Isso pode ter gerado alguma coisa também. Então os 2 jogadores do Celtics vão entrar muito motivados hoje para produzir bem, diante de um treinador que, a gente sabe, né, ego de atleta é uma coisa maluca, principalmente dos jogadores de basquete quando envolve seleção americana. Então assim, eles devem estar motivados para pontuar bem hoje, só que em casa o Golden State Warriors vai fazer de tudo para se manter perto do placar. Acredito que tranquilamente as 2 franquias ultrapassem os 100 pontos, e aí a gente já vai estar bem próximo aí de superar essa linha. O ponto é, vale a pena se arriscar
numa odd e numa linha dessa, beleza? Bom, para finalizar, vamos falar aqui a respeito do jogo que acontece na virada da madrugada do dia 20 para o dia 21. Chicago Bulls enfrenta o Los Angeles Clippers. Os Clippers venceram e convenceram ontem diante dos seus rivais Los Angeles Lakers. Os jogadores diversos ali pontuaram na casa dos 2 dígitos, vão estar com confiança hoje, não viajaram, é verdade. Um jogo consecutivo é complicado, mas de toda forma, o Chicago Bulls, eles também tiveram que jogar ontem, né? A gente tá falando de um Bulls aqui que pode estar cansado, pode estar exposto defensivamente. Eles jogaram contra o Portland Trail Blazers e eles sim tiveram que viajar. A viagem não é tão longa, tá? Mas ainda assim desgasta. Você não tem tempo ali para focar nenhuma estratégia contra o seu adversário ou trabalhar essa estratégia porque você tava com a cabeça no outro jogo. Então, o Chicago Bulls pode apresentar algumas falhas e os Clippers se aproveitarem disso. Vamos de um acima D na pontuação dos Clippers. Eles não são um ataque assim espetacular, tá? Mas o Kawhi Leonard já tá de volta. A tendência é que ele não jogue hoje, porque é um jogador que tem problemas de lesão, e jogos de back-to-back, geralmente essas estrelas não jogam, tá? Para poder ficar se arriscando, jogar consecutivamente sem descanso, mas o mercado trouxe linhas interessantes. Eu acho que tanto o over na pontuação total pode ser interessante, mas eu confio acima de tudo, na verdade não confio na defesa dos Bulls, né? Vamos aqui de acima de 113.5 pontos dos Clippers, pelo ritmo lento que os Clippers jogam, dá para tentar pegar essa linha de acima de 107.5, pagando em torno de 50 no ao vivo, eu acho mais recomendado, mas é fato que eu acredito no Clippers pontuando bem diante dos Bulls, que sofreram 117.3 pontos de média nos últimos 20 jogos, sofreram aí mais de 113.5 pontos em 3 dos últimos 5 jogos que fizeram, não sofreram ontem contra os Blazers, mas os Blazers é um time com ataque muito ruim, e acima de tudo, a equipe dos Bulls está cansada, a gente tem que destacar isso também, como eu disse para vocês, são uma das 10 piores defesas da NBA, são também o segundo time mais rápido da liga, então eles geram muitas posses de bola por minuto para os seus adversários, e quando a gente vai aqui em play type e coloca no pick and roll man, a gente tá falando de um Zubac que vem muito bem, de um James Harden que costuma fazer com que, desde a carreira dele, né, desde o começo, pivôs medianos pareçam realmente bons. Ele fez isso com o Capela, ele fez a carreira do Capela praticamente, ele consegue fazer isso com o Zubac, consegue fazer isso com diversos pivôs, porque o pick and roll do James Harden é muito bem executado, e o Chicago Bulls é o time mais vazado em pick and roll de toda a NBA, né, pick and roll man. Então a gente pode ter algumas conexões interessantes do Harden, que pode ter uma boa linha de assistências para hoje. A gente precisa destacar que a gente está falando de um Bulls que é o time que mais cede assistências por jogo para armadores na liga, e o Harden é um excelente passador, então a gente deve ter aqui um cenário bem legal para que o Clippers produza e pontue, né, muito bem. Eles que marcaram 126 pontos no último encontro contra o Chicago Bulls, mas todo esse recorte daqui para baixo pouco importa, porque o Chicago Bulls nunca foi tão ruim na defesa como eles são hoje, ou pelo menos muito tempo atrás eles não foram tão ruins quanto eles são hoje, tá? Então, o que vale é o que acontece daqui pra frente, essa exposição toda dos Bulls recente, que perderam os últimos 5 jogos consecutivos e sofreram uma linha de pontos muito alta para os seus rivais, sofreram até 125 pro péssimo Washington Wizards. Em relação à eficiência ofensiva, até antes de ontem, era o pior ataque da NBA por 100 postos, então é um time muito exposto, muito ruim na defesa, que deve sofrer. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!